A geração dos nossos pais conseguiu comprar casa, criar filhos e se aposentar. A nossa mal consegue pagar o aluguel. Se você está cansado de notícias rápidas e superficiais, pega sua xícara de café e vamos conversar um pouco. Eu lembro de um ditado quando eu estava na escola, que era mais ou menos assim, ele falava que a sociedade ela só cresce de verdade quando as pessoas mais velhas plantam árvores sabendo que elas nunca vão sentar na sombra dela. Nos últimos tempos, eu acho que a gente está percebendo uma coisa que é meio chata de falar, mas a gente não consegue viver melhor do que os nossos pais. E no Brasil isso não é uma sensação, é um dado. Mesmo estudando mais, trabalhando mais e vivendo num país tecnicamente, teoricamente mais rico, tem muita gente aí que só consegue sonhar em ter a mesma vida que os nossos pais tiveram. É fácil a gente ver isso. Nossos pais, na época deles, conseguiriam comprar facilmente 10 lotes com o preço que hoje a gente mal consegue comprar um. Acho que durante muito tempo, até a forma que nossos pais nos educaram, é uma regra meio que oculta, que seus filhos sempre vão viver melhor que você. Talvez seus pais compraram uma casa, conseguiram criar os filhos, pagaram as contas e ainda guardou um dinheirinho. Mas hoje, se analisar a nossa sociedade, ninguém consegue guardar dinheiro. Hoje todo mundo trabalha o mês inteiro para pagar aluguel, pagar a conta, sobreviver. Até cair o próximo salário e repetir a mesma situação. E o curioso é que o Brasil nunca foi tão rico. E o problema é que essa riqueza não chega na mesma proporção para a gente. É como se a gente estivesse tentando subir na escada rolante que desce. Então não faz sentido. A nossa vida hoje é para pagar a conta. Será que isso foi culpa dos nossos pais? Ou será que isso é culpa da forma em que o país está sendo desenvolvido? À medida que o país cresce, as nossas contas também crescem. Então a gente fica com essa sensação de que o país não está indo a lugar nenhum e a gente vive para pagar a conta. E apesar dos nossos pais falarem que a gente tem a vida mais fácil do que a deles, garanto que você já ouviu isso no seu. Engraçado observar como a vida era mais tranquila na época deles. Hoje a gente tem muita atribuição, a gente tem muita coisa para fazer em pouco tempo. E às vezes ainda perdendo esse tempo no trânsito. Mas tudo isso não acontece por acaso. A economia ela não é um número, ela é uma decisão política. E na verdade, se você não sabe, vou quebrar o seu teto de vidro agora, a política ela é dominada por grandes empresas, grandes empresários. Então são grupos grandes de pessoas, quando envelhecem juntas, passam décadas influenciando leis, impostos e todas as políticas públicas que você conhece hoje. No passado, o Brasil viveu um período com maior estabilidade de emprego, mais acesso à moradia e políticas que ajudaram, todo mundo a conseguir guardar um pequeno dinheiro ali. Com o tempo, essas mesmas gerações passaram a votar para proteger aquilo que elas conquistaram. E não é maldade, é como todo sistema democrático funciona. Se você um dia não tem nada, a partir daquele momento você conquista algo, logicamente você vai querer proteger isso que você conquistou. Então, se o seu voto antes era para garantir políticas públicas, para garantir que todo mundo tivesse emprego, todo mundo tivesse acesso à moradia, agora o seu voto é para manter aquilo que você conquistou, a sua moradia, seu emprego, não para gerar novas oportunidades. Isso é normal, é assim que o sistema democrático funciona. E existe um ponto que incomoda todo mundo em toda essa história, que é a moradia. No passado, casa era normalmente, principalmente, um lugar para você morar. A casa virou investimento. Muitas cidades brasileiras, principalmente as capitais, o preço do imóvel alavancou muito. Ficou muito mais alto que o salário das pessoas. Isso significa que quem já tem um imóvel vê o patrimônio crescer. Quem não tem, tem que gastar cada vez mais para continuar morando no mesmo lugar. E a consequência disso é simples. Menos dinheiro sobra para investir, empreender, comprar alguma coisa, comprar algum imóvel ou simplesmente viver melhor. E isso não depende de bolha imobiliária. Isso depende única e exclusivamente das políticas públicas. Hoje, o salário não dá para pagar
o mesmo aluguel que você pagava no mesmo lugar que você mora há 10 anos atrás. Vou mais perto ainda, há 5 anos atrás. A gente fala, ah, mas hoje os juros estão mais baixos que antigamente. Mas não é esse o problema. O problema é que o preço das coisas explodiu. Quando aluguel, alimentação, transporte, serviços sobem mais rápido que o salário, você não fica mais rico. Na verdade, você vai ficar mais cansado de tanto que você tem que trabalhar. Trabalhar mais não significa que você vai viver melhor. Principalmente quando o sistema consome tudo o que você tem antes do fim do mês. Isso influenciado por inflação, subida de preço, durante tanto tempo acumulado. Então não adianta achar que você trabalhando mais, cada vez mais, 2 empregos, 3 empregos, você vai viver melhor. Porque quanto mais você ganha, mais você quer uma qualidade de vida melhor. E isso acaba ficando impossível como o sistema é feito hoje. Gente, hoje eu acredito que isso vai resolver quando a herança chegar. Mas tem um pequeno problema aí. A maioria das vezes, o dinheiro só vai chegar quando você já estiver perto da aposentadoria. E aí, você vai acabar usando ele para manter o padrão de vida que você tem. Não vai ser o suficiente para criar algo novo. Economistas chamam isso de problema de concentração intergeracional de riqueza. Eu já falo que é meio que um paradoxo da espera. Você vai viver esperando essa herança e tem um problema muito grande quando ela chegar e não for o suficiente e você se arrepender de ter ficado parado. Olha, e não adianta culpar uma geração inteira. A culpa não é deles. Cada pessoa age dentro do sistema que existe no seu tempo. O problema não são as pessoas. O problema é um sistema que, quando não é revisado, trava o futuro para quem está vindo depois. Então, economias saudáveis, elas precisam permitir que os jovens construam o próprio patrimônio antes mesmo de envelhecer. Se isso fez sentido para você, fica por aqui, que a gente não fica correndo atrás de manchete não, nem tá mais estourado na mídia. A gente tenta entender o que está por trás dela e como isso vai afetar a sua vida de verdade. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre a crise da dívida dos países desenvolvidos. O dia que o primeiro mundo quebrou e por que a dívida da América é pior do que da Argentina.